Olá, hoje 19 de abril, sexta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Essa palavra narra o momento da conversão de Saulo, o momento da conversão de São Paulo, que deixa de ser Saulo, que só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, está lá no versículo 1. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa palavra narra o momento em que Saulo deixa de ser esse homem velho que persegue e mata cristão para se tornar Paulo, e depois de se tornar Paulo, esse homem novo se tornar São Paulo, o homem santo, apóstolo de Cristo, fundamento da Igreja Católica, aquele que suas cartas, os seus escritos compõem boa parte do Novo Testamento. E essa palavra, São Paulo está indo até Damasco para perseguir, para arrastar, prender e matar cristão. Prender e matar os discípulos, está lá, versículo 3. Final do versículo 2. Levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho, com C maiúsculo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele cai do cavalo, cercado por uma luz que vinha do céu, abre aspas para Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas perceba, Saulo está perseguindo os homens e mulheres, os primeiros cristãos. Saulo está perseguindo o início ali, a igreja primitiva, a igreja católica apostólica, fundada pelos apóstolos a partir de Pentecostes. É o início da igreja, fundada por Cristo e fundamentada pelos apóstolos. É o início da igreja. Então perceba a identificação de Jesus Cristo com a sua igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Quem maldiz, persegue a igreja, está maldizendo e perseguindo o próprio Cristo. É por isso que nós católicos, quando surge um escândalo, nós não devemos falar mal, mas nós devemos sofrer com a igreja que sofre, com os pecados dos homens que a compõem. Quando a igreja se alegra, nós devemos nos alegrar. Quando a igreja se entristece, nós devemos nos entristecer junto com a igreja. Porque a identificação do discípulo de Cristo com a igreja deve ser a mesma identificação que Cristo tem com a sua igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas veja, Saulo não está perseguindo Jesus. Literalmente, Saulo está perseguindo a igreja. Então perceba essa identificação. Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Quando Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E aí ele diz: agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. E Saulo obedece. Saulo começa a obedecer, só que Saulo está cego. E quando ele chega em Damasco, Jesus, nosso Senhor, visita Ananias, o Espírito Santo visita Ananias e diz: olha, Ananias, tu vai impor as mãos sobre um homem chamado Saulo,
ele vai voltar a ver, a enxergar, e ele é um homem que eu escolhi para ser instrumento, para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a esse povo o quanto ele deve sofrer por minha causa. E Ananias, agora você imagina, Ananias fala, Senhor, eu conheço esse homem. Eu ouvi falar desse homem, ele está matando, ele está perseguindo a gente. Pessoas como nós, pessoas como eu. E Jesus diz, homem, vá tranquilo, cumpra a missão. E Ananias assim faz. E quantas vezes a gente não cumpre a missão com medo do que vai acontecer com a gente? Por muito menos a gente se omite. E lá, Ananias cumpre a missão. Impõe as mãos sobre Saulo. Saulo volta a enxergar, cai escamas dos olhos de Saulo e ali mesmo ele é batizado. Porque ele já fazia 3 dias que ele estava em Damasco sem comer e sem beber nada. Atônito. Porque é isso que a palavra de Deus faz conosco. Quando nós somos visitados, quando nós temos uma experiência pessoal, desculpa a redundância, com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, a gente fica sem rumo, parece que levou um murro no pé da venta, fica tonto, porque a palavra de Deus é muito forte. E Saulo estava vivendo isso. E Ananias vai lá, impõe as mãos, ele volta a enxergar, é batizado e logo depois para de perseguir os cristãos e se torna um perseguido por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa da igreja de Cristo. Está lá. Versículo 19. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Peçamos ao Espírito Santo a graça de viver essa realidade. Mudar de vida. Mudar de vida a partir do batismo. Sim, porque o Espírito Santo está em nós. Agora, nós não podemos atrofiá-lo. E passamos a nossa vida inteira fazendo isso. Atrofiando a ação do Espírito Santo em nós. Mas quanto mais vivermos a palavra de Deus, mais o Espírito Santo agirá concretamente na nossa vida, transformando aquilo que precisa ser transformado, transformando o desamor em amor, transformando o pecado em graça, transformando o vício em virtude. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça, de viver também essa identificação com a Igreja de Cristo, de buscarmos a Jesus, que se deixa encontrar aonde? Na capela, no sacrário, na Santa Missa. De onde é que vem isso? Do Evangelho. O Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos 52 a 59. Jesus continua pregando sobre a Eucaristia. E eu disse, o que é que mais Jesus poderia dizer? Está aqui no Evangelho de hoje. A gente meditava sobre isso no dia de ontem. O que Jesus podia mais dizer para que passássemos a acreditar de verdade na presença de Cristo na Eucaristia? E Jesus diz, abre aspas para Jesus, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não terá, tem a vida eterna. Está no presente. E eu o ressuscitarei no último dia. Por quê? Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão, Jesus está falando dele, viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Assim fala Jesus ensinando a mim e a você o poder da Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Se não comerdes a carne e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Desculpa a repetição. Desculpa a redundância. Mas o que mais Jesus poderia falar para nos convencer? Mas é preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de parar de resistir à verdade que o Senhor nos ensina e nos revela. Sabe por quê? Porque quando a gente confia de verdade que Jesus está presente na Eucaristia, a gente não vai perder uma oportunidade de visitá-lo. A gente não vai perder uma oportunidade de querer estar com Ele. E quanto mais nos alimentarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, mais nos transformaremos nele. E quanto mais nos transformarmos nele, mais nos
vamos nos parecer com aquele homem e com aquela mulher que nosso Senhor Jesus Cristo sonhou que fôssemos quando nos criou. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.